A todos a paz do Senhor Jesus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No caso, muitas vezes nós pensamos que o culto ele começa em determinadas igrejas, determinados templos, 7h30, 8 horas, 6 horas, 5 horas, consagração 9 horas da manhã, às 11. Na verdade, o culto, ele começa nas nossas vidas a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos. Às vezes nem é simplesmente quando abrimos os nossos olhos, pois até onde estivermos dormindo pode ser um lugar que venha agradar a Deus ou não. Então, o culto ao Senhor não são 2 horas de um convívio social. Não são 2 horas, 1 hora, em um local simplesmente de pedra, de madeira, de barro, ou seja, o que foi uma construção com pessoas reunidas. O culto não é só esse momento. Ali nós estamos reunidos como igreja, como a palavra manda, para adorarmos a Deus, em comunhão, em conjunto, no mesmo sentimento, na mesma direção, glorificação ao nome do Senhor. Mas o culto, ele começa nas nossas vidas desde o momento que nós estamos vivos. Desde o momento em que nós entendemos que somos servos do Senhor. Desde o momento em que aceitamos a sua aceitação, porque Ele nos amou, nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, o culto nas nossas vidas é em todo momento. A palavra Paulo vai dizer em Coríntios: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nas coisas mais simples, a Bíblia me orienta a glorificar a Deus. Não só quando eu estou fazendo um solo de um louvor, não só quando eu estou simplesmente ali sendo o pregador da noite, ou do momento, não só quando eu tenho uma oportunidade na igreja. O que eu visto é para a glorificação do nome de Deus? Então é culto. O que eu como é para a glorificação do nome de Deus? Então é culto. Quer comais, quer bebais. O que eu bebo é para a glorificação do nome de Deus? Então faz parte do culto. A minha vida, para onde eu olho, as decisões que eu tomo, se eu tomo sem a direção de Deus, se eu tomo com a direção de Deus, se eu tomo na direção de Deus, é culto. Aí vai depender qual culto eu estou prestando a Deus, se é agradável ou não, e a quem, se é a Deus, se é a Jesus, se é o Espírito Santo, ou se é a outro que não nos ama. Se é na direção de Deus conforme a sua palavra, eu estou prestando um culto a Deus. Agora, se não é, se é na minha carne, se é na minha razão, não é um culto a Deus. Porque Paulo vai dizer que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O meu culto racional é o meu corpo e a minha vida em adoração ao nome de Deus. É o altar que todos os dias eu levanto através da minha vida, da minha adoração ao nome de Deus. Porque na época ali de Êxodo, de Moisés sair do Egito, quando o povo saiu do Egito, Deus mandou, em Êxodo 20, ali a partir do versículo 20, 24, 25, levantar um altar de terra, de areia. Ou seja, a areia era onde eles pisavam, era por onde eles andavam, era o dia a dia dele, era onde eles estavam. Comiam, bebiam, dormiam. Deus manda levantar um altar de areia, ou seja, o culto não fica limitado a um espaço simplesmente. Não mais como a mulher do poço de Jacó, que Jesus fala, chegou, a hora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, não mais num templo, não mais simplesmente num monte, mas onde estiverem. Nós vamos levantar um altar na nossa vida, o altar da nossa vida dentro do nosso coração, porque a palavra vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, e dentro do templo do Senhor tem que ter altar. Dentro do templo do Senhor não tem palco. Dentro do templo do Senhor não tem lugar de exibição.
mas é levantado um local de sacrifício, é levantado um local de oferta, é levantado um local de adoração. Então, se somos templo do Espírito Santo, Deus mandou lá em Êxodo levantar um altar de areia, das coisas mais simples. Areia, o que eles pisavam. Então, nas coisas mais simples, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a nossa vida é um culto agradável a Deus. O que eu estou vendo na TV, como eu estou usando o celular, como eu estou usando as redes sociais, tem sido um culto agradável a Deus? A minha vida tem sido um culto agradável a Deus? Em determinado momento mandou levantar-se um altar de pedra e não usar ferramentas. Ou seja, as pedras eram imperfeitas, não eram iguais, eram pontiagudas, cada um com uma forma, cada um com uma mancha. Ou seja, apresentar a nossa vida para o Senhor como nós somos, sem ferramenta, sem maquiar. Não lapidar as pedras, mas levantar um altar a Deus como nós somos. Uma adoração, uma oferta a Deus como nós somos. Porque quem vai lapidar, quem vai trabalhar esse altar, é aquele que tem as ferramentas. Aquele que é poderoso para fazer na minha mente, na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Efésios 3:20. Então, nós vamos levantar o nosso altar ao Senhor. Como sacerdotes que somos, em Pedro fala que somos sacerdote real, vamos levantar o nosso altar, imperfeito, falho. Muitas vezes você vai dizer assim, mas eu sou uma pedra assim, mas eu sou uma pedra assada, mas eu tenho aquela ponta aqui. Jesus também foi chamado de pedra, mas ele foi chamado de pedra de esquina, de pedra angular, que era a pedra principal da construção, onde a edificação se iniciava, onde todas as pedras, com as suas formas, muitas vezes com as suas imperfeições, se encaixavam nessa pedra principal, que é a pedra de esquina, que é a pedra angular, que é Jesus. Muitas vezes nós somos essa pedra, imperfeitos, falhos. Como eu vou levantar um altar para o Senhor assim? Mas se nós estivermos em Jesus, nós vamos conseguir nos encaixar na sua obra, nos encaixar com a nossa imperfeição na sua perfeição, porque Ele vai lapidando, porque Ele vai trabalhando, porque Ele vai colocando cada pedra em cada devido lugar. Pedra solta, ela serve de tropeço. Pedra fora do altar, pedra fora, longe da pedra de esquina, ela serve simplesmente de tropeço. Ou para apedrejar alguém, para ferir alguém. Mas quando as pedras se juntam com a pedra principal de esquina, ou ela vai formar um altar, ou ela vai formar um abrigo, um edifício, para que as pessoas cheguem, venham se encontrar seguras, se encontrar ali juntas em comunhão, para glorificar o nome do Senhor. Agora seguras, juntas e abrigadas. Não mais soltas, servindo de pedra de tropeço para ferir alguém, ou servindo simplesmente para apedrejar alguém. Pedra solta só serve para isso. Às vezes a gente pisa, tropeça, se machuca, ou pega para atacar em alguém. Mas quando as pedras se juntam nessa pedra de esquina, nessa pedra principal, a edificação, ela não cai. A edificação, ela tem uma utilidade boa para as pessoas. Levante o teu altar de areia, onde quer que você esteja. Levante o teu altar de pedra, ainda que seja imperfeito. Mas mostre para Deus como você é. Seja sincero, seja verdadeiro na tua adoração, na tua oferta. E oferte a tua vida como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, que não é apenas 1 hora, 2 horas dentro de uma igreja. Que Deus nos abençoe.